Então vamos lá, a gente já entendeu como que a gente pode calcular uma área, mas como que a gente pode fazer para trazer isso no 3D? Então imagina assim, sei lá, eu tenho um disco tipo esse aqui, mas eu quero trazer ele no 3D, eu quero fazer um cilindro. Como que eu uso essa relação? Como que eu consigo fazer esse cálculo? Vamos começar pelo mais simples, pelo mais básico, o que é o nosso retângulo ou quadrado. Imagina assim, quando a gente está analisando ele, a gente sabe que esse retângulo aqui tem o lado A, tem o lado B, e se a gente quisesse a área dele, era simplesmente a gente fazer A vezes B. Mas o volume, ele tem uma terceira dimensão. Então, ele tem uma profundidade aqui. Quando a gente puxa essa profundidade, que a gente vai chamar de C, é nisso que a gente descobre qual que é o volume. Então vamos lá, olha isso aqui. Essa face vezes a profundidade dela é igual a vezes B vezes C. Mas A vezes B é igual à área. Então a gente faz a área de uma face vezes a profundidade dela. E é engraçado que se a gente olhasse de uma forma um pouco diferente, de um ângulo diferente, a gente podia analisar isso daqui, essa face aqui, e chamar isso aqui de profundidade. Aí a gente faria esse lado vezes a profundidade. Também seria algo funcional, tipo, a gente iria analisar esse corte aqui e a profundidade. Ou a gente pode analisar esse corte maior e a profundidade. Então, quando a gente analisa as coisas em 3D, tem vários jeitinhos de fazer isso diferente. E normalmente, na teoria pelo menos, é para todos funcionarem. Imagina aqui, por exemplo, uma pirâmide. A gente vai usar o que a gente conhece no 2D e aplicar para o 3D. Só que tem um detalhe, como isso aqui tem esse triângulo, essa parte piramidal, a gente vai sempre lembrar de adicionar um dividido por 3. A gente lembra que quando a gente calculava a área de um triângulo, a gente fazia tipo a base vezes a altura dividido por 2. Quando era algo com um espinho assim, ele tinha um dividido por 2. Nesse caso, quando a gente tratar de volume, a gente vai ter que lembrar desse dividido por 3. Basicamente é uma relação que sai por derivada integral e é coisa mais avançada, não vou entrar nisso agora. Uma aula mais pra frente com toda certeza vai ter isso, mas a gente ainda tá no básico, ainda, por enquanto. Então vamos lá. Vamos ver que imagem 2D que a gente tem aqui. A gente tem nossa área da base. Então nossa área da base, nesse caso aqui, uma pirâmide tem uma base quadrada, qual que é a base dela? Lado vezes lado. Então a área da base é igual a lado vezes outro lado. Perfeito. Então eu vou simplesmente fazer isso vezes, para trazer para o nosso volume, um lado vezes o outro, vezes que característica aqui que traz a noção de 3D? Ó, é a altura. Porque se ele fosse só isso aqui plano, 2D, começou a puxar para cá, ó, é a altura que faz essa relação. Então eu vou multiplicar pela altura, depois fazer essa fraçãozinha, dividido por 3, e beleza, perfeito. Então imagina aqui, vamos fazer um desenho, vamos fazer um improvisozinho aqui, que é isso aqui. Vai ser uma base 3 vezes 2, vai ser um retângulo, que tá fora de proporção, peraí, deixa eu arrumar isso aqui, pronto. Tá um pouquinho mais um retângulo. Deixa eu deixar um pouquinho mais certinho, pronto. Isso aqui, ele é basicamente uma pirâmide. Tá muito feio o desenho, mas isso aqui é uma pirâmide, confia em mim. De altura 5. Como que a gente descobre qual que é o volume dessa pirâmide? Vamos lá. Sem olhar para a fórmula, área da base, que é 3 vezes 2, vezes a altura. Como ele tem uma parte triangular, a gente vai dividir por 3. Ó, cortou, é igual 5 vezes 2, 10. Simplesmente isso aqui. É muito legal sempre você tentar buscar uma relação no 3D, no 2D, para depois puxar para o 3D. Ó, vamos ver aqui a esfera. A esfera tem umas fórmulas que são um pouquinho diferentes. Se a gente fosse ver a área de um círculo, é πr ao quadrado. Nesse caso, vamos usar a seguinte relação. Por ser 3D, ele vai ter um r elevado à terceira. E tem alguma relação? Imagina isso. Na verdade, isso aqui também vem de integral e derivada, mas imagina que é isso. Imagina que é porque ele vem do 3D. Então, é uma relaçãozinha que pode te ajudar. Só que, como ele não completa um quadrado, como ele não vai estar completando, no mesmo caso
de de uma pirâmide ou alguma coisa assim, que não está completando, a gente vai dividir por 3. Vai entrar essa relaçãozinha aqui. Só que antes, na relação do triângulo, da pirâmide no caso, era só dividir por 3. Nessa relação aqui da esfera, ele na verdade é 4 dividido por 3. Então ele vai ser um pouquinho diferente. Então a gente vai colocar aqui 4 dividido por 3 vezes πr ao cubo. Então vamos imaginar que o nosso único parâmetro que a gente vai ter de importante praticamente vai ser o raio. Imagina que o nosso diâmetro é igual a 4. A gente sabe que o nosso raio é metade do diâmetro, porque um diâmetro é tudo isso aqui. Agora o raio é só uma partezinha, é só do ponto central até um pontinho. Então o nosso raio vai ser 2, porque é 4 sobre 2 igual a 2. Então tá, qual que é o volume dessa esfera? Vamos lá. Volume é igual a 4 vezes π vezes 2 ao cubo dividido por 3. 2 ao cubo é quanto? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Simplesmente isso aqui. Então nosso volume vai ser igual a 4 vezes π vezes 8 dividido por 3. Novamente vou deixar isso aqui para você calcular, a gente não está em uma aula de multiplicação, não dessa vez. Então vamos lá, cilindro. Vamos lembrar a mesma coisa que antes. Tá, quando olhou aqui você pensou, a gente está falando de cilindro, mas isso aqui não é um cilindro. Só para você entender uma coisinha. Imagina que aqui a gente tem nossa área da base, que é basicamente de um retângulo. Lado A vezes lado B. Então nosso volume é lado A vezes lado B, que é a nossa área, multiplicado pelo fator 3D, que no nosso caso é essa altura aqui, vezes H. Então nossa fórmula é área da base vezes H. Então, e se essa base aqui fosse um disco, fosse um círculo? Isso aqui. Então, cara, qual que é a área de um disco, de um círculo? πr ao quadrado. Eu vou simplesmente substituir isso aqui. Então, vamos ver essa relação aqui. Área da base, πr ao quadrado, vezes altura. Pronto, é isso nosso volume. Cara, não lembro a forma de um cilindro. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar ele, desenha bonitinho, ver o que a gente sabe encontrar, que no caso, assim, se você não souber encontrar nada, aí ferrou, mas se você sabe fazer do disco, você já tá meio caminho andado. Você só adiciona o parâmetro 3D e tá tudo certo. E você vê que a mesma lógica ele aplica a vários elementos de uma vez. Ele aplica a esse cilindro? Aplica. Ele aplica a esse retângulo? Aplica. Se fosse um quadrado, iria também aplicar? Também. Então, cara, basicamente, tenta criar uma relação, tenta entender, tipo, tá, como que isso faz sentido com aquilo. E aí, beleza. Vamos ver esse cone. Isso aqui é 3D, tá? Só pra você saber. É um conezinho assim com a base de um disco. Primeiro a gente tá vendo que a gente tem esse pico aqui. Então a gente vai dividir por 3, porque esse é um pico em 3D. Se fosse um pico em 2D, que no caso é um triângulo, a gente sabe que é a área da base vezes altura dividido por 2. Mas como é em 3D, lembra que tem esse 3zinho aqui. Então tá, mesmo caso, a gente viu que a nossa área é um disco. O que é esse disco? πr ao quadrado, que é a nossa área da base. Multiplica pelo fator 3D, que é a nossa altura, e como ele tem esse pico aqui, eu vou simplesmente adicionar 1 dividido por 3, e é só isso. Você vê que a parte de volume é bem tranquila, mas assim, é bem de boa mesmo, e se tiver alguma dúvida, comenta aí. Normalmente, para aplicar o cálculo é tranquilo, normalmente você vai ter tipo os valores dados, então você só vai aplicar eles mesmo e depois já vai sair seu resultado tranquilo. Então, tá com alguma dúvida, comenta aí. Agora é quase 1 da manhã, então acho que já tá na minha hora de dormir, já tá começando a dar um sono e eu espero que você tenha entendido. Se não, deixa um comentário. E é isso.